Fatorial. Fatorial de um número natural é definido como sendo o produto de todos os números naturais a partir do 1 até aquele determinado número. Por exemplo, 3 fatorial é o produto de 1 vezes 2 vezes 3. 5 fatorial é o produto de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E assim por diante. Parece algo simples de pedir para o computador calcular. Produto é algo que ele deveria ser craque em fazer, né? Mas a gente não está tão preocupado com como fazer um fatorial, que de fato nós vamos ver que é bem simples, mas mais com o que acontece com esses números na memória conforme esse produto vai sendo feito. Será que é tão simples assim? Vamos ver. Bom, como sempre, a gente começa aqui com um projeto em branco no Visual Studio Code. E por projeto eu quero dizer que eu criei uma pasta chamada Factorial, em inglês. E eu sei, português, inglês. A gente vai usar as duas línguas meio que trocando toda hora. Não tem muito o que fazer. É um curso de computação científica. Quem usar isso vai acabar usando junto com materiais de língua inglesa, porque, querendo ou não, o inglês é a língua da ciência. Então já peço desculpas adiantadamente que vai aparecer português e inglês bem misturado, é a forma como eu trabalho. Vamos vir aqui e criar um novo arquivo. Eu vou chamar, eu vou dar um desconto, eu vou chamar esse arquivo de fatorial, em português mesmo, tá bom? Fatorial.cpp. Vamos incluir os principais suspeitos, todo começo de programa, né? E eu não vou ficar usando tecla de atalho hoje não, eu vou compilar como a natureza queria que fosse, G++, que é o compilador, espaço fatorial.cpp, -o, que é o arquivo de saída, fatorial sem extensão, para quem está no Linux.exe, para quem estiver no Windows. Eu estou no Linux, vai ficar assim mesmo. A compilação foi bem sucedida, /fatorial, e nada acontece, como é de esperar, porque o programa ainda está em branco. Então, por onde começamos? Vamos tentar entender qual é a definição de fatorial primeiro. Um fatorial está definido apenas para os números inteiros, ou melhor ainda, fatorial está definido apenas para os números naturais, já que números inteiros incluem o zero e os negativos, e nesse caso não tem fatorial de números negativos, mas tem fatorial de zero. Então a gente pode dizer que o fatorial está definido para os números naturais e mais o zero, né? Incluindo o zero no conjunto. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos criar uma variável inteira, int, f de fatorial, e eu vou calcular o fatorial de quem? Por exemplo, se eu for calcular o fatorial de 3, como eu disse, seria 1 vezes 2 vezes 3. Simples assim. E eu vou mandar escrever o resultado no terminal. Vamos lá, salvei, compila e roda, e está lá o fatorial de 3. Se for o fatorial de 4, vezes 4, vamos fazer a mesma coisa de novo. Se for o fatorial de 5, a gente inclui o 5, compila e roda, e assim por diante. Mas é claro que não é isso que eu quis dizer quando eu falei que nós íamos fazer um programa que calcula o fatorial de um número. Eu quero poder fazer isso para qualquer número. Então eu não posso alterar o meu programa toda vez que eu quero que isso aconteça. Eu preciso de alguma forma automatizar esse processo. Eu preciso pegar um número que o usuário me dê e com ele calcular o fatorial. Então para isso eu preciso de uma função. Nós vamos criar uma função que calcula e nos devolve o fatorial de um número. Vou vir aqui em cima, antes do programa principal, e nós vamos criar a função int
E aqui eu vou colocar em inglês. Reparem como essa estrutura que eu criei aqui é bem parecida com a estrutura de baixo. Na verdade, se eu apagar momentaneamente, vocês vão ver que eu tenho um tipo de retorno, eu tenho um tipo, alguma coisa dentro do parênteses que eu não tinha aqui, eu tenho um nome e eu tenho essas chaves, abre e fecha chaves. No C++, essa estrutura vai se repetir muitas vezes. Essa estrutura representa um escopo, um bloco de programa onde alguma coisa vai acontecer aqui dentro. E mais para frente a gente vai aprender um pouco mais profundamente o que é essa história de escopo. Está relacionado com a forma como a memória é organizada, como a CPU sabe qual parte do programa está sendo calculado naquele momento. Mas para nós agora basta saber que é um bloco de programa. A diferença entre este bloco e este bloco é que este bloco tem um nome fixo, dado pela palavra-chave main, que sempre indica para o compilador que este é o ponto de entrada. É por aqui que o programa começa, é por este bloco que o programa deve começar. E esse bloco é responsável por chamar todos os outros. Vou desfazer o que eu tinha feito aqui. E a princípio, o que é um fatorial? Eu vou pegar e fazer um produto de números inteiros. Inteiro agora eu não estou falando do conjunto matemático dos números inteiros, eu estou falando da variável int, né? Por enquanto é um número inteiro. Eu vou fazer um produto de 1 até o número que foi passado ali em cima para mim. Então, vamos fazer. E como eu faço isso? Eu faço com uma estrutura de laço. Em português, em inglês seria uma estrutura de loop. Um loop é você dizer para a CPU, dizer para o computador, você vai pegar esse pedaço de código e você vai repetir este pedaço de código inúmeras vezes. E o primeiro loop que nós vamos aprender, a primeira estrutura de loop que nós vamos aprender é a estrutura do for, em inglês, para. Então, na verdade, nós vamos dizer para o computador repetir um certo bloco de programa. Eu vou abrir e fechar parênteses aqui. Ele é como se ele mesmo fosse uma função. Ele vai chamar uma outra coisa. E na frente dele vai começar um novo bloco de programa. E o que quer que esteja dentro desse bloco, ele vai repetir algumas vezes. Quantas vezes? Então aqui dentro, nós precisamos colocar 3 informações. Precisamos criar uma variável contadora ou um contador, dizer que valor ela começa, qual é o valor inicial desse contador. Precisamos dizer quais valores esse contador deve assumir antes do loop terminar, antes de parar a repetição, e qual é o incremento de quanto em quanto esse loop vai se repetir. Então vamos mostrar como a gente faz isso. Eu vou criar meu contador, int, eu vou chamar meu contador de i vai começar em 1, eu ponho um ponto e vírgula, então eu criei o contador e disse que o valor inicial dele é 1. Agora eu vou dizer quais são os valores permitidos para ele até que ele pare. Então, valores permitidos são, ele vai começar em 1 e ele vai repetir até que ele seja igual ao número que eu estou interessado em calcular o fatorial, que aqui dentro é representado pela variável n. Então, quais são os valores permitidos? I menor ou igual a n. E a última parte é o incremento, de quanto em quanto i vai mudar. I vai subir de 1 em 1. Então, nós dizemos para ele que i, a cada loop, cada vez que esse programa for executado, depois do valor 1, o que ele deve fazer é pegar o próprio valor dele, então i igual a o valor anterior de i, mais 1. Mas existe uma forma diferente de fazer isso, que é simplesmente dizer i mais igual a 1. E aí você pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Já está subentendido que ele vai pegar o valor de i e somar 3. Ou, se eu quiser, posso subtrair 3. Tem várias... Eu posso colocar o que eu quiser aqui como modificador
minha variável contadora, do meu contador, a cada loop. Como é de 1 em 1, existe uma abreviação ainda mais curta, que é simplesmente mais. Então o que isso aqui quer dizer? Começa em 1 e enquanto i for menor ou igual a n, repito o que está aqui dentro, esse bloco de programa, incrementando i de 1 unidade a cada volta. E o que é que eu vou repetir aqui então? Eu vou repetir um produto. Na verdade, voltando aqui embaixo, eu posso interpretar o fatorial da seguinte forma. Se o fatorial começa em 1, então no próximo produto eu vou fazer o valor anterior vezes 2. Isso vai me dar um resultado, que é 2. 2 vezes 1, 2. No próximo produto eu vou fazer o valor anterior vezes 3. Depois eu vou fazer o valor anterior vezes 4. Então eu sempre posso escrever em função do valor anterior. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Vou vir aqui, vou criar uma variável int f. Vou dizer que f começa valendo 1. E aqui dentro, a cada loop, a cada volta, eu vou dizer que f é igual ao seu valor anterior vezes o valor atual do contador. Então o valor atual do contador começa em 1. O primeiro ele vai fazer 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Depois ele vai fazer 1 vezes 2. Está aqui embaixo, 1 vezes 2. Depois ele vai pegar o resultado de 1 vezes 2, que é 2, vai estar aqui no f. Ele vai fazer, bom, o valor anterior, que é 2, vezes o próximo, que é 3. Ele vai guardar em f, vai guardar o valor 6. No próximo ele vai fazer 6 vezes o próximo valor do contador, que é 4, 24. Está aqui embaixo, ó, 6, 24. Depois ele vai fazer 24 vezes 5, que é 120. Está aqui embaixo, 120. Então, para cada volta, ele vai fazer a multiplicação. E quando terminar, nós temos que devolver o resultado dessa conta para quem chamou essa função. Essa função vai ser chamada em algum lugar do meu programa. No caso aqui, só tem um lugar para chamar, que é o programa principal, main. Mas pode ser chamado de qualquer lugar, e quando é chamado, ele pega um valor de interesse e devolve um outro valor, que é o valor calculado. Então, nós temos que dar return f, que é o valor calculado. Está aqui, bem simples. Esse é o fatorial, e aí aqui embaixo eu posso, inclusive, apagar isso, se eu não quiser, ou eu posso deixar ali, e eu vou substituir pelo nome da função, que agora está em inglês, factorial 5. Vou abrir um pouco mais de espaço aqui para conseguir ver o programa como um todo. A gente salva. Vou limpar aqui, ó, clear. Você pode limpar digitando clear, ou você pode clicar aqui com o botão direito clear. Compila e roda, e a gente tem o mesmo resultado, 120. E aí dá para entender o que está acontecendo. Eu espero que dê para entender o que está acontecendo, na verdade. Vamos revisar? Eu crio uma variável, o meu programa... Vamos revisar? Ok. Vamos revisar. Meu programa começa aqui pelo main. Eu crio uma variável inteira f. Eu chamo fatorial de 5 e fatorial de 5 é 120. Eu já sei isso, mas o computador ainda não sabe. Quando eu chamo o fatorial de 5, ele vem para este bloco do programa, que está declarado aqui acima, pega o valor 5 que eu passei e aqui dentro ele executa um loop. Ele vai repetir esse produto que, na verdade, é o meu algoritmo para cálculo de fatorial. Meu algoritmo para cálculo de fatorial é ir multiplicando os meus contadores, sempre pelo resultado anterior, sempre pegando o resultado anterior e multiplicando pelo próximo contador e devolvo o valor. Esse valor é devolvido para o lado de cá, é guardado na variável f e eu escrevo a variável f. Alguns detalhes. Essa variável f não tem nada a ver com essa. Ficou o mesmo nome, mas eu poderia ter chamado aqui de x. Cada bloco permite que você coloque todos os nomes de volta. Então, eu tenho... De novo.
cada bloco tem seus próprios nomes. Então, quando eu chamo esse bloco aqui, não importa que eu já usei esse nome fora. O que eu não posso é usar 2 vezes o mesmo nome dentro. Se eu vier aqui dentro e criar uma outra variável chamada f de novo, ele vai reclamar. Ele vai falar que isso eu não posso fazer. Viu? Ele me dá uma mensagem de erro. Ele fala aqui, ó, erro, redeclaração de int f. Então, quando ele dá o número da linha 11. Então, eu venho aqui na linha 11, eu tenho int f, ele está falando que foi uma redeclaração. Ele me ajuda dando uma nota. Ele diz, ó, nota, int f foi previamente declarado aqui. E ele te mostra que isso foi na linha 6. Na linha 6 você já tinha declarado. Você vem aqui na linha 6 e, de fato, você já tinha criado uma variável com o mesmo nome. Então, isso aqui não pode, porque está dentro da mesma função, do mesmo bloco de programa. Vamos apagar antes que isso aqui dê dor de cabeça para a gente. Mas, em blocos diferentes do programa, não tem problema nenhum. Se for confuso para você, dê outro nome. Se você já entendeu o que está acontecendo aqui, que blocos diferentes podem ter variáveis de mesmo nome, fique à vontade para usar como você quiser. Só para confirmar que a gente removeu o nosso erro, está lá o 120 de novo. Legal. Agora, nós vamos fazer um teste. O quanto o nosso programa é de fato funcional, o quanto o nosso programa é de fato preciso, né? Ele funciona até onde? Essa é a grande pergunta. Para fazer isso eu vou automatizar um pouco mais. Ao invés de pegar o número 5, eu vou usar uma outra função, uma outra classe, na verdade. Ao invés de cout, igual a gente tinha aqui, cout escreve, existe uma outra que é o cin, onde eu vou pegar uma informação que o usuário digita no terminal. Então, cin n. Eu vou ter que criar uma variável n aqui. Então, int n. Ok? Vamos ver o que está acontecendo. Eu estou pulando bastante linha para ficar mais fácil de ver. Nenhuma dessas linhas é obrigatório pular. Ele entende se não tiver linha nenhuma. Ele entende se tiver tudo na mesma linha, inclusive, desde que você não esqueça do ponto e vírgula. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando uma variável inteira n, e eu estou pedindo para ele ler do terminal. Repare que esse sinal está invertido. Esse sinal representa o fluxo da informação. Aqui, cin representa inputs no meu terminal, entradas de dados, e portanto, no meu terminal, eu estou dizendo do terminal guarde em n. E aqui embaixo, o resultado do meu fatorial, eu estou dizendo, pegue este resultado e faça um output, uma saída para o terminal. Então vamos compilar e rodar. De novo, vou dar uma limpadinha aqui. Compila e roda. E ele está esperando eu digitar alguma coisa. Por exemplo, eu vou digitar 8 e apertar Enter e ele vai me dar o fatorial de 8. Não deu. Não deu o fatorial de 8? Claro que não, porque eu esqueci de colocar N aqui em cima. Pronto, olha aí, ó. Não vou editar esse erro. Não vou tirar isso do vídeo, para vocês verem que a vida de programador é assim mesmo. Então, mais uma vez, compilou. Rodou. Vamos calcular o fatorial de 8. E está aí 40.320, que é o fatorial de 8 mesmo. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou testar o nosso programa contra uma calculadora. Por exemplo, 8 fatorial 40.320. Mas e se eu calcular um número maior? Por exemplo, fatorial de 10. Será que é isso mesmo? 10 fatorial. Tá lá. Isso é 3.628.800. Legal. E se eu fizer, então, fatorial de 15? Será que deu certo? Vamos ver na calculadora, vamos comparar. 15 fatorial. Obviamente, tem que confiar que a calculadora está ok. Mas, ó, não bateu. Já não bateu. Se eu acreditar que a calculadora está correta, o meu está errado. A calculadora deu um número
que ela nem conseguiu escrever inteiro, deu um número 10 a 12, enquanto que aqui a gente está obtendo, deixa eu ver, 3, 6, 2 bilhões e alguma coisa, bem menos do que 10 a 12, né? Então, o que será que está errado? Vamos ver qual é o maior número que dá certo, então. 10 deu certo, 15 não deu. Vamos ver fatorial de 12. Vamos pôr aqui na calculadora. 12 fatorial. 12 fatorial ainda bateu. Tá aqui, ó. 479 milhões e 1.600. Agora, vamos tentar, então, fatorial de 13. 13 fatorial. 13 fatorial já não bateu. Então 12 fatorial bateu, mas 13 fatorial não. O que está acontecendo? É o mesmo programa. Ele obviamente sabe contar até 12. Não sabe? O que será que está acontecendo? Bom, se você acompanhou a aula passada, você já deve estar desconfiando do que está acontecendo. Acontece que as variáveis do tipo inteiro têm um valor máximo que elas conseguem guardar. E eu posso mostrar isso para vocês, porque o C++, dentro da sua biblioteca padrão, da biblioteca standard, tem uma biblioteca chamada limits, que nada mais é do que uma tabela com os limites de cada tipo de variável, ou pelo menos dos principais, de quase todos, pelo menos. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui e abaixo do meu resultado eu vou colocar uma outra mensagem. Eu vou dar uma organizada aqui para as coisas caberem um pouco mais. Tirar um pouco de linha. Isso. Eu vou colocar uma outra mensagem. Posso copiar e colar. E eu vou pedir para ele escrever o seguinte. Ele vai escrever numeric limits. Mas na verdade eu preciso colocar, assim como eu faço com o Cout, eu preciso colocar o std aqui na frente. Então std numeric limits, que são os limites numéricos. E qual é o tipo de variável que eu estou usando? Int. E aí, dentro desse limite, eu vou apertar aqui um pontinho. Desculpa, vou colocar aqui 2 pontos de novo. E ele vai me dar algumas opções, algumas informações que eu posso pedir sobre essa variável, sobre esse tipo de variável. E um deles é o máximo, max. Abre e fecha parênteses. E nós vamos compilar e executar. Por exemplo, o que não deu foi o... Vamos por o 12, que foi o último que deu certo. Você vai ver que o fatorial de 12 está aqui. E aqui embaixo nós temos o maior número possível de ser representado com a variável do tipo inteira. E o que acontece se eu calcular agora o fatorial de 13? Você vai ver que aqui embaixo está o maior número. Esse aqui é o que ele conseguiu calcular. Aqui nós estamos falando de 2 bilhões. Aqui nós estamos falando de 2 bilhões e alguma coisa. Você vê que ele parou perto. Mas está errado, porque o fatorial de 13 são 6 bilhões. Mas como que ele guardaria 6 bilhões numa variável que no máximo armazena 2 bilhões e alguma coisa? Obviamente ele não conseguiu fazer a conta. No último passo, a conta transbordou a caixinha capaz de armazenar esses valores. E esse é o nome mesmo, é um transbordo numérico. Em inglês é um overflow. O número transbordou a capacidade da variável de armazenamento. Bom, como nós corrigimos isso? Tem várias formas, mas nenhuma correção vai ser definitiva, ok? Nenhuma correção vai ser definitiva. Mas a primeira é lembrar que a variável int, ela na verdade ela pode guardar números negativos também. Então, sem mudar nada no meu programa, mas só aqui embaixo, eu vou escrever a palavra-chave
unsigned int. Nada do programa mudou, é só essa última linha aqui que me escreve a informação máxima. Eu vou compilar e rodar de novo, não importa o número que eu vou colocar aqui, é só para mostrar para vocês que o meu máximo praticamente dobra, eu vou de 2 bilhões para 4 bilhões. E agora, eu vou olhar aqui que ainda não é suficiente, nem para calcular o próximo. Eu preciso de algo muito maior. Já ajuda não ser negativo, até porque nenhum fatorial vai ser negativo. Então eu estou desperdiçando espaço se eu usar variáveis, se eu usar um tipo de variável que admite sinal. Começa por aí. Mas também eu preciso de algo muito maior do que isso. E é aí que entra a palavra-chave long. Long vai me pegar uma variável, long vai criar uma variável com o dobro do espaço em bits. Se vocês lembrarem, int era 32 bits e agora long vai ser 64 bits. Vou mostrar para vocês até onde vai, ainda sem mexer no programa. Então, compila, roda, bom, não importa qual é o número, mas olha a diferença. Então agora nós vamos, eu não sei nem falar esse número, deixa eu ver, 1000 mais 3 milhão, bilhão, não, é muito grande isso daqui. É mais fácil eu pôr na calculadora e pedir para ela calcular 2 elevado a 64. Você vai ver que é o mesmo número, são os mesmos dígitos, mas é que ela me abrevia e diz que é alguma coisa vezes 10 a 19. Então agora eu posso calcular fatoriais até 10 a 19, se eu usar este tipo aqui. Então eu tenho que substituir todos os meus ints por este tipo aqui. Posso substituir, mas eu vou aproveitar este momento para ensinar uma outra coisa do C++ para vocês. Nós vamos criar um apelido, em inglês um alias. E a gente cria esse alias usando a palavra-chave usando, using. Então eu vou dizer para ele, para o compilador, que eu estou usando, e aí eu vou dar um apelido para algo maior, mais difícil de ficar escrevendo toda hora. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu vou chamar de superInt. Pode dar o nome que você quiser, não importa. É o meu super inteiro, tá bom? Neste programa eu vou usar um superInt. Então superInt, using superInt igual, e aí eu vou copiar daqui de baixo, unsigned long int. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl H, tecla de atalho para busca e substituição. Vai aparecer essa janelinha aqui em cima quando eu aperto Ctrl H. Ou você pode vir aqui em cima em Edit, Replace, está aqui Ctrl H. E eu vou mandar ele buscar pela palavra int. Mais do que isso, como eu não quero que ele faça essa substituição aqui, que ele substitua a palavra int no meio, eu posso clicar aqui embaixo e dizer para ele que eu quero que maiúsculas e minúsculas tenham a mesma correspondência, então tem que estar escrito exatamente como escrevi, e eu quero também que sejam palavras inteiras, não pode ser um pedaço de uma palavra int. Eu vejo aqui que ele encontrou 9 e ele marca quais são, eu posso clicar nesse daqui, substituir todos. Mas eu não mandei substituir pelo quê? Dê Ctrl Z para desfazer a substituição. Então vamos lá de novo, int, e vou mandar substituir por superInt. Substituiu, está lá meu programa. Aqui deu problema porque ele substituiu 2 vezes, mas a gente arruma. Aqui também ele substituiu, cuidado com isso. E aí está. Bem, corrigidas as substituições, a gente pode compilar e rodar o programa de novo para ver como está. Tirar um pouco de espaço para caber tudo aqui. Dar uma limpadinha na tela. Ah, é. Lógico.
ele substituiu aqui também, a gente vai ter que arrumar. O substituir tudo tem esses pequenos probleminhas, né? Vamos lá. Agora deu certo. Eu quero calcular o fatorial de 13. Olha lá, ele deu o fatorial de 13 como nós tínhamos na calculadora, tá aqui em cima ainda, né? 6 bilhões e alguma coisa. Ele continua escrevendo o nosso máximo. Então, enquanto a gente não chegar nesse máximo, tá tudo bem. Olha que bacana. Até onde a gente pode ir com isso, então? Vamos ver. Fatorial de 20. Olha, fatorial de 20 já chegou bem perto do máximo, hein? Será que eu consigo calcular o fatorial de 21? O fatorial de 21 deu pouco abaixo do máximo. Obviamente, fatorial de 22 já não vai caber mais. Na verdade, parece que coube, mas se eu vier aqui e pedir para ele calcular fatorial de 22, você vai ver que não é o número que ele escreveu aqui, 1, 7 alguma coisa, é 1, 12 alguma coisa, é 10 a 21. Aqui não tem, provavelmente não tem 10 a 21. Nós tivemos outro overflow. E qual é a solução para esse problema? A resposta é: não tem. Não tem uma solução simples, pelo menos. Aqui eu estou usando um único tipo de variável. A calculadora está fazendo algo diferente. Repare que ela não está me mostrando todos os dígitos. Ela atingiu um limite. E quando ela atingiu esse limite, ela está me mostrando uma potência. Mas você não está vendo ela escrever todos esses dígitos aqui também. É porque ela também não tem os outros dígitos. O que ela fez foi uma aproximação. A partir de um certo valor, ela simplesmente assumiu que você não quer o número completo. E a gente consegue ver isso aqui. Quando nós tínhamos no próprio histórico da calculadora, se eu puxar um pouco, enquanto eu vinha fazendo 10 fatorial, 12 fatorial, 13 fatorial, eu posso colocar aqui 14 fatorial. Até 14 fatorial, você vê que ela escreveu todos os números. Mas quando eu pedi 15 fatorial, ela escreveu uma potência de 10. Porque isso aqui não é mais um número inteiro, é um número de ponto flutuante. Simplesmente, ela não tem mais mantiça, ela não tem mais espaço de alocação. Ela também sofreu um overflow. Então não é uma coisa que a calculadora magicamente tem uma forma. Não, não tem. Existem duas soluções. Uma é a que a calculadora abordou, quem programou a calculadora tomou uma decisão de falar, olha, a partir desse número eu não tenho mais como te dar uma resposta de forma inteira, eu vou te dar uma resposta aproximada na forma de números de ponto flutuante. A outra solução é você criar o seu próprio tipo, é criar um tipo composto de mais bits. Lembra que internamente a memória é dividida de fato de 8 em 8 bits. Quando eu estou usando uma variável de 32 bits, ela já tem 4 grupos desses de 8 em 8, 4 bytes. 64 são 8 bytes, 8 grupos de 8 bits. Eu posso criar variáveis maiores artificialmente que o compilador não previu, ou uma nova versão do compilador pode criar para mim essas variáveis. De qualquer forma, uma solução dessas ela é temporária. Eu nunca vou poder criar uma variável artificial, um tipo artificial que use a memória inteira do computador. E mesmo que eu pudesse, em algum momento a memória acaba. Mas é isso que é feito quando você tem projetos que, por exemplo, tentam calcular grandes números primos, ou as casas de π. É feito dessa forma, através de variáveis artificialmente criadas, com mais bits do que o compilador foi preparado para te dar originalmente. Mas a gente pode tentar uma solução como essa aqui, mais simples, onde a partir de um certo momento eu vou te dar um valor na forma de número de ponto flutuante. Então, como nós podemos fazer isso? Primeiro passo é detectar quando eu vou sofrer um overflow. Conforme eu estou fazendo esse loop,
eu preciso identificar que, olha, até aqui deu certo. O próximo produto que eu fizer vai sofrer um overflow. Então, como fazer essa detecção? Eu preciso pensar numa forma de alterar o meu loop. E o loop dado pelo for, ele é um loop que sempre vai ser feito dentro deste modelo. Então aqui eu tenho uma condição que diz enquanto i for menor do que n, faça. Essa condição é pré-determinada, mas existem outros tipos de loop. E em especial, existe um loop que vai repetir enquanto uma certa condição for verdadeira, ou no caso ele pode ser convertido para enquanto uma condição for falsa, e é o que a gente está buscando agora. Eu preciso primeiro encontrar uma condição matemática que me diga, opa, a partir daqui eu não consigo mais fazer. E depois eu vou pegar essa condição e colocar no loop e dizer, faça só até essa condição ser atingida, depois eu decido o que fazer. Então vamos ver como modificar o nosso programa para isso acontecer. Existe uma maneira bem inteligente de fazer isso, que é utilizando templates de classe. Um template é uma forma, é um modelo que você pode definir e que certas decisões são tomadas durante a compilação. É um assunto mais avançado de C++, nós vamos abordar templates de classe mais adiante, mas nem adianta olhar para isso e falar assim, o Gustavo podia ter feito de uma forma mais inteligente. Eu sei o que é um template, nós vamos usar mais para frente, a gente até pode voltar num projeto do Fatorial usando o template, mas nesse momento eu vou usar uma solução que não use templates, ok? Se você sabe C++, está assistindo esse vídeo e se perguntou por que eu não usei template? Não usei porque não é o momento ainda nesse curso, nós estamos ainda engatinhando, aqui é só o beabá. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer é usar esse valor máximo, guardar ele em algum lugar para poder tomar uma decisão baseada nele. Como eu não quero ficar digitando isso toda hora, eu posso vir aqui em cima e criar uma constante numérica que tem esse valor. Eu vou importar esse valor dessa biblioteca limits que tem a tabela para dentro do meu programa, sem precisar ficar escrevendo isso daqui toda hora. Eu vou fazer assim. Vou criar aqui, const, que significa uma constante, um valor que não muda mais. Posso chamar, por exemplo, de maxInt, máximo inteiro, né? É isso que eu quero dizer com esse nome. Vamos abrir um pouco de espaço aqui. E aí eu vou guardar esse valor lá dentro. Então aqui em cima eu criei o superInt e eu esqueci de dar, tá vendo que ele está grifadinho aqui? Esqueci de dar o tipo. Então constante de que tipo? Do tipo superInt, do mesmo tipo que eu estou buscando o máximo. Quem assistiu a aula passada sabe que em binário, se isso daqui é o máximo valor que pode ser armazenado nessa variável inteira, então em binário, maxInt seria simplesmente um valor completo de uns. Se você tem 64 bits, você teria 64 uns em sequência. E tá aqui, ele mostra para mim, o Visual Studio Code é bacana o suficiente para mostrar esse resultado e mostrar qual é o valor ali em decimal. Eu vou usar isso agora para tomar uma decisão. maxInt é o meu maior valor possível. Vamos aqui para o fatorial, é aqui dentro que a minha decisão vai entrar. E primeiro, eu vou fazer uma versão 1 dessa modificação. Eu vou interromper o cálculo do for, do meu loop, quando uma certa condição for atingida. A primeira coisa que eu vou fazer é melhorar isso daqui, essa expressão. A gente não escreve assim, f igual a f vezes, então o valor de f igual a ele mesmo vezes um outro número, eu posso abreviar com vezes igual, é a mesma coisa. Mas eu vou tomar uma decisão antes de fazer essa conta. Antes de fazer essa conta, eu vou perguntar se alguma coisa, uma condição que eu vou colocar nesse parênteses for verdade, eu vou executar um bloco de programa que inclui essa linha aqui.
Se não, else, eu vou executar outra coisa. Então, o que é isso? Isso é a nossa segunda estrutura do dia. A primeira estrutura foi a estrutura de loop e agora essa é a estrutura condicional da linguagem C e da linguagem C++, que é o if, else. Se não. Se o que tiver aqui dentro for verdade, faça esse primeiro bloco. Se não, faça este segundo bloco. E qual é a condição que eu quero colocar aqui? Bom, eu preciso comparar se o valor que eu estou acumulando em f está chegando perto do meu valor max int, que é o meu máximo valor de número inteiro que eu consigo armazenar nesse momento. Como que eu faço isso? A primeira ideia pode passar pela sua cabeça, eu vou simular a conta, sei lá, eu vou fazer aqui assim, ó, eu vou fazer f, então, se i, qual é a conta que eu estou fazendo aqui? É f vezes i, né? Se f nesse momento, é o valor que eu tenho, que teoricamente ainda cabe na minha variável, se f vezes i for maior do que max int, maior do que o meu valor, o máximo valor possível, né? Eu vou fazer alguma coisa. Na verdade, aqui teria que ser menor. Por quê? Se este produto for menor do que o máximo possível, então eu posso fazê-lo. Se não for, então se esse produto for maior do que o máximo, eu vou escrever uma mensagem na tela aqui, dizendo, abre aspas, erro. Por enquanto, só isso. Ok? Bom, a princípio, a lógica está ok. Eu estou testando se esse produto cabe na minha variável. Se ele couber, eu faço. Se ele não couber, eu dou um erro. Mas uma outra coisa que eu preciso fazer é interromper o programa aqui. Porque se deu erro, não adianta eu continuar. Então, esse return que está aqui embaixo, eu posso escrever aqui. E aí ele vai me dar o último valor. Ou eu posso dizer simplesmente return 0. Tanto faz, porque ele não conseguiu calcular mesmo. O importante é terminar. E aí se eu ver 0, eu vou saber que deu errado, porque nenhum fatorial dá 0. Até fatorial de 0 é 1. Então vamos ver. Compila, roda. A gente sabe que fatorial de 25, por exemplo. Bom, vamos fazer primeiro um que dá certo. Fatorial de 20, tudo bem. Aliás, eu posso fazer uma modificação. Vamos apagar essa linha aqui de baixo, que escreve o máximo. Eu não preciso mais disso. Vou fazer de novo. 20. Funcionou. Mas o que acontece se eu colocar fatorial de 23? Fatorial de 23 deve errado. E fatorial de 30? Ele está escrevendo números aqui, mas esses números não significam nada. Nós sabemos que ele não deveria ser capaz de calcular a partir do fatorial de 21. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, apesar da nossa condição não ter um erro de lógica, ela tem um erro numérico. Para o computador fazer esse teste, ele primeiro precisa fazer esse produto. E se ele precisa fazer esse produto, e esse produto estoura o espaço de memória onde ele deveria ser armazenado, esse estouro já aconteceu. E quando acontece um transbordo, quando acontece o overflow, o resultado, ele vai dar um resultado, só não é o resultado que você espera. Ele vai dar um número. Esse número não faz sentido, mas ele cabe na memória. Porque justamente o overflow é algo que saiu do seu controle. O que sobra naquele espaço de memória, para ele continua sendo um número menor do que o máximo. Então essa condição nunca é satisfeita dessa forma. Mas tem uma outra forma de satisfazer essa condição, que é se eu pegar este número i e passar ele dividindo para o outro lado. Aqui ele não está multiplicando f, mas se eu passar ele dividindo para o outro lado, olha o que acontece agora.
conforme I vai aumentando, o resultado dessa divisão vai dando um número cada vez menor, enquanto f vai crescendo. Em algum momento, f será maior do que o resultado dessa divisão. E isso vai acontecer, assim como a equação estava escrita, vai acontecer antes do máximo. Eu só passei o i dividindo. Então a lógica matemática continua a mesma, mas a lógica computacional é diferente, porque esta divisão aqui sempre vai dar certo. Ela só não daria certo, como ela é uma divisão de números inteiros, se i fosse maior do que o máximo. Mas i nunca vai poder ser maior do que o máximo. Se ela for o máximo, essa divisão vai dar 1. Mas se ela for maior do que o máximo, na verdade isso não é possível, porque i está sendo criado aqui dentro desse loop. E a única forma dela ser maior do que o máximo é se eu pudesse pedir um n maior do que o máximo, mas eu não posso, porque o meu tipo de variável aqui já determinou o que veio de fora. E ela não vai aceitar uma coisa maior do que o máximo, ela vai dar um erro antes. Então agora, esta expressão ela está correta do ponto de vista de lógica matemática e do ponto de vista de lógica computacional. Vamos salvar o programa, limpar a nossa tela e fazer um último teste. Vamos pedir o fatorial de 22 e erro. E se fosse de 21, erro. E se fosse de 20, aí ele é capaz de calcular. Então, essa versão do programa, pelo menos me avisa que nós atingimos um limite. Não dá para subestimar o quanto a aula anterior foi relevante para esse processo. Não é o número fatorial que importa. Não é, apesar de a gente ter aprendido a estrutura de loop e aprendido a estrutura condicional, pelo menos a primeira carinha dela, a gente ainda tem que se aprofundar um pouco em algumas coisas, mas o mais importante aqui é o impacto que teve a limitação da variável que nós escolhemos usar. Não só ela impactou no maior valor de fatorial, como ela impactou também na forma como nós organizamos a nossa lógica para tentar entender quando o algoritmo deixa de funcionar. Veja, a mesma equação que permitia você definir, olha, não faça esse produto, porque a hora que eu fizer, eu vou ter um overflow, eu vou transbordar ao máximo. A lógica matemática estava correta, mas o fato da organização primeiro fazer um produto antes do teste lógico, para ver que número era menor do que o outro, esse simples fato alterou completamente o resultado, invalidou a nossa primeira versão. Somente quando eu optei por passar o meu contador, que fazia um produto com o valor de f, o futuro fatorial, né, o futuro resultado, só quando eu optei por passar esse valor do meu contador para o outro lado, dividindo o meu valor máximo da minha variável, e compreendi que essa divisão sempre seria possível dentro daquele espaço de memória, é que eu tornei a minha condicional uma condicional válida. Eu quero poder fazer mais do que isso. Eu quero poder fazer a mesma coisa que a calculadora fez. Ao invés de dar uma mensagem de erro para o meu usuário, eu quero decidir, olha, até aqui eu vou te dar um valor inteiro. Daqui para frente eu vou te dar um valor na forma de um número de ponto flutuante. Como que eu posso fazer isso? Bom, indo direto ao ponto é o seguinte, se nós pretendemos decidir dentro da função fatorial se eu vou dar um resultado na forma de número inteiro ou de ponto flutuante, a variável de retorno aqui fora tem que ser uma variável de ponto flutuante, porque o tipo de variável aqui é colocado agora no meu programa, então eu não posso decidir depois qual vai ser o tipo de retorno. Existe uma forma de fazer isso, mas, de novo, não é simples. Tentando manter o tema da aula, que é simplicidade, já que nós estamos começando, eu vou fazer a forma mais simples, que é já determinar no começo que esse tipo aqui é um tipo de ponto flutuante. Deixa o nosso fatorial aqui por enquanto e vamos aproveitar desta oportunidade
para falar um pouquinho mais sobre variáveis de ponto flutuante. Anteriormente, eu falei sobre as variáveis do tipo float, e agora pode ser uma boa ideia usar esse template numeric limits para ver que tipo de informação extra a gente pode obter a partir do C++ e da biblioteca de templates a respeito de um tipo, nesse caso do tipo float. Eu copiei aqui várias vezes a mesma linha e nós já vimos como obter o máximo, o mínimo, e nós também podemos pedir o número de dígitos de duas formas diferentes, apenas dígitos e digits10. A diferença é que digits representa o número de algarismos significativos, enquanto digits10 representa o número de algarismos significativos na base 10, o primeiro na base binária. Max digits me diz qual é o número máximo de dígitos que pode ser representado em uma determinada base, nesse caso na base 10, max digits 10, e epsilon me diz uma propriedade muito particular dos números de ponto flutuante que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Eu vou compilar e executar aqui embaixo. Olha só o que nós obtivemos. Então, como máximo, a gente obteve 3.4 alguma coisa vezes 10 a 38, realmente um número grande. Como mínimo, 1.175 alguma coisa vezes 10 a menos 38. Repare que o mínimo não é um número negativo, é o mínimo em termos absolutos, né? Eu posso obter esses mesmos números com o sinal de menos. A resposta para digits seriam 24. 24 é o número de dígitos em binário que esse número representa. Ou seja, esta variável de ponto flutuante tem 24 bits. É isso que tá me dizendo. Quantos algarismos significativos eu consigo representar na base 10 com 24 bits? E a resposta são 6. E aqui embaixo nós temos 6 algarismos significativos na base 10. Em seguida, nós temos max digits 10. Quantos dígitos eu consigo obter no máximo na base 10? E nesse caso são 9. Então, 9 algarismos significativos é o máximo que eu consigo confiar usando uma variável do tipo float. Tenha em mente que esse valor não é exato, tá? Como há uma conversão de base, da base binária para a base decimal, esse número ele é um número estimado, aproximado, depende do cálculo que é feito, depende do número que está sendo convertido. Então, 9 algarismos significativos é um número seguro. Seguramente eu posso confiar que os 9 primeiros algarismos, ou melhor, os 9 algarismos mais significativos da minha variável são confiáveis. Por fim, o valor de epsilon. Epsilon é definido como o menor número que eu posso somar no número 1 e obter um número diferente de 1. Então esse número que está escrito aí embaixo, 1.19, 200 alguma coisa vezes 10 a menos 7, esse número é o menor número que eu consigo somar no número 1 e detectar que houve mudança. E isso tem a ver novamente com a representação em binário, tem a ver com que número que eu consigo somar em cima do número 1 representado em binário e codificado em ponto flutuante e obter um número diferente. Agora, 34 fatorial é 2.9523 alguma coisa vezes 10 a 38, ou seja, é ligeiramente menor do que o máximo da nossa variável float, que é 3.4 vezes 10 a 38. Portanto, o maior número que a gente vai poder retornar ao fatorial usando uma função com float é 34 fatorial. Mais do que isso, nós vamos precisar de um outro tipo. Nós vamos precisar de uma variável do tipo double. Eu poderia digitar todas as substituições na mão, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês. Eu desfiz aqui com Ctrl Z, eu vou apertar Ctrl H e isso me permite digitar uma palavra que eu quero substituir pela outra, float por double nesse caso. Vai substituir um pouco aqui em cima também, vai pegar o programa inteiro, mas eu vou clicar aqui no substituir todos e pronto. Temos agora nosso programa rodando em double. Vou compilar e rodar novamente. E aqui estão os resultados. Olha só que diferença, olha como mudou o máximo, que era 10 a 38 para 10 elevado a 308. Muito maior agora, ou seja, agora nós podemos representar
um valor maior do fatorial que o usuário vai dar como entrada. Vamos puxar nossa amiga calculadora aqui. Então, por exemplo, 100 fatorial dá 10 a 157, é um número grande, está longe ainda de 10 a 300. 200 fatorial, 200 fatorial passou um pouco. É um pouco, né? Potência de 10, passou muito. Então, double permite a gente ir além, mas qual é o nosso limite? Porque double, como o nome diz, é uma variável de 64 bits. Ela tem o dobro do número de bits da variável do tipo inteira. Mas a gente pode fazer melhor do que isso. Nós podemos usar o tipo long double. Long double. Long double agora vai ser um tipo maior do que os 64 bits do double. Vamos fazer a substituição, eu fiz na mão rapidinho mesmo. Vamos compilar e rodar para ver o que nós obtemos aqui. Então é um tipo que tem 64 dígitos em binário, algarismos significativos, na verdade, 64 algarismos significativos. E permite representar números até 4.932. É um número grande. Então, qual é o fatorial? Até onde a gente pode alcançar agora com o número fatorial? 500 fatorial. Olha só, nossa calculadora deu overflow. Nem ela consegue calcular 500 fatorial. 300 fatorial, 10 elevado a 614. 400 fatorial, overflow de novo. 350 fatorial, também overflow. 310. Acho que a gente está chegando no limite da nossa calculadora. Ó, 10 elevado a 639. Ou seja, o nosso programa vai ter uma performance melhor do que a calculadorinha que vem aqui no sistema operacional do Ubuntu. Perfeito! Então acho que nós escolhemos qual é o tipo que vai representar a saída da nossa função fatorial. Vai ser o long double. Eu vou apagar aqui a parte que nós usamos para aprender sobre isso. Vou fazer a substituição long double na nossa função fatorial, na saída da nossa função. E vou fazer todas as substituições pertinentes também. Como são só substituições, eu vou avançar um pouquinho o vídeo e mostro para vocês o resultado final em alguns instantes. E aí está o resultado final. Eu recomendo que você pause nessa tela e dê uma olhada nas modificações, compare com a versão que você tem aí antes das substituições e veja o que eu mudei. Basicamente, eu fiz a adequação para que a saída fosse do formato long double. E eliminei também aquele nosso superint, que agora não faz sentido nenhum manter no programa. Ok, com isso pronto, vamos para o programa principal e a gente vai usar a nossa nova função fatorial. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um stdcout para poder escrever no terminal e vou pedir para o usuário entrar com o valor n para o qual o valor do fatorial será calculado. Então, entre com n para o cálculo de n fatorial. Dessa vez, eu não vou terminar com uma quebra de linha. Eu vou simplesmente colocar ponto e vírgula, porque eu quero que ele entre com o valor na mesma linha. Então, eu vou pedir para o terminal stdcin. Ao invés de character out, nós vamos fazer character in. E aí eu vou guardar na variável n que eu tenho que criar aqui em cima. Na verdade, para ficar adequado, tem que ser um unsigned int, porque fatorial não tem sinal. Opa, ponto e vírgula. E aí, o que for digitado vai ser guardado aqui. E aí o que eu vou fazer é, simplesmente uma vez que eu peguei o valor de n, vou mandar escrever cout factorial, que é a minha função, de n. E agora sim, fim de linha. Vou limpar a tela aqui embaixo. Eu quero 20 e lá está. Mas eu quero ver mais dígitos. Poxa, eu perdi. Quando eu fazia com o número inteiro, ele me mostrava todo. Agora ele já mostrou poucos dígitos aqui. Eu preciso acertar a precisão. Então o que eu faço? Aqui, antes de escrever o resultado, eu vou dizer
std cout.precision. E aqui eu vou dizer quantos algarismos eu quero mostrar. Quantos algarismos significativos eu tenho mesmo? Eu posso lembrar de cabeça ou eu posso pedir para ele std numeric limits long double digits 10. Chamando a nossa amiga calculadora. Olha lá. 20 fatorial. Ele já não conseguia dar, ele também deu na forma de notação científica. Vamos ver qual foi o maior que ele deu mesmo? Acho que foi 15, 14. Vamos pedir de novo aqui. 14. Olha lá, até 14, mesmo resultado. E se fosse 15, a gente ganha dela porque nós temos mais algarismos significativos para representar o número do que ela. Enquanto o resultado couber no número de algarismos significativos da variável de ponto flutuante que nós escolhemos, ele vai escrever como se fosse um número inteiro. E para todos os efeitos, ele vai tratar como um número inteiro. Menos para multiplicação e divisão. Aí, internamente é ponto flutuante, mas na hora de representar na tela, ele trata como um número inteiro. Vamos ver até onde a gente consegue levar isso. 18, olha lá, todos os algarismos de 18. Vamos lá para a calculadora. Quanto que para ela é 18 fatorial? Olha só, é o mesmo número, mas aqui a gente termina de ver no 706, enquanto que aqui você vê que é 705, 7. Então esse 6, na verdade, é um arredondamento para cima do 7 que vem depois, que é esse último aqui. Então a gente está ganhando da calculadora. Estamos claramente melhores do que a calculadora aqui. Olha só, 19 fatorial e 20 fatorial, na verdade. O primeiro que eu tentei é o primeiro que a gente não consegue mais representar como números inteiros. Eu não tenho mais algarismos significativos na minha variável de ponto flutuante para mostrar todos aqui. Eu começo a perder precisão e aí, obviamente, ele precisa manter o ponto na primeira casa e trabalhar com potência de 10. E até onde a gente pode ir com isso? A gente viu que a calculadora não conseguiu calcular 400 fatorial, mas nós conseguimos. A calculadora não conseguiu calcular 500 fatorial, mas nós conseguimos. A calculadora não conseguiu calcular 600 fatorial, mas nós conseguimos. A calculadora não conseguiu calcular 700 fatorial. Eu vou chutar que a gente consegue calcular 1000 fatorial. Na verdade, talvez a gente consiga 5000 fatorial. Não. E aí nós não conseguimos e a gente cai na nossa mensagem de erro, justamente aqui em cima dizendo não foi possível. A gente pode melhorar essa mensagem de erro, pode dizer aqui, erro, ocorreu um overflow. Ponto de exclamação, que é para deixar a pessoa assustada mesmo. E aqui, quando a gente vai dar a resposta também, talvez seria bonitinho se nós escrevêssemos o número que a pessoa está pedindo. Aí eu posso colocar aqui o caractere de ponto de exclamação, um sinal de igual, um espaço. De novo aqui as flechinhas. E eu acho que tá bom. Essa é a versão final do nosso programa, tá do jeito que eu queria que fosse. Vamos uma última vez limpar a tela e calcular, por exemplo, o fatorial de 345. E aí está o fatorial de 345. Parabéns! Tá aqui o seu primeiro programa mesmo em C++, que tem uma função, que tem alguma funcionalidade real, que não seja só ficar explorando variáveis. Nós conseguimos, inclusive, vencer a funcionalidade da calculadora que veio com o Ubuntu, da calculadora que está aqui no sistema operacional. Eu acho isso fantástico e esse é o objetivo desse curso. É mostrar para vocês que a computação científica é mais do que pegar a equação do trabalho que você está fazendo, do seu mestrado, do seu doutorado,
da sua pesquisa e traduzir ela para uma linguagem de programação qualquer. É também se preocupar com a qualidade e a precisão do seu resultado. Afinal, não adianta nada você fazer um programa que calcule algo para você para depois chegar no resultado errado. Então é importante esse pensamento de como a máquina está trabalhando, é importante essa compreensão de como os números e as variáveis são representadas dentro do ambiente virtual dessa máquina ou do ambiente real, no caso da memória física dela, e sempre garantir que tudo que você está pedindo para o computador fazer vai retornar o resultado que você espera. Esse é o ponto-chave aqui. Saber o que esperar da sua máquina. Nós somos formados muitas vezes na área de exata, seja ciência ou engenharia, e nós temos a visão da matemática de quem pega um pedaço de papel, um lápis, uma caneta ou vai no quadro e faz a conta e obtém um número. E aquele número faz sentido para a gente, faz sentido na nossa cabeça. E a gente tem a falsa impressão de que os números que o computador retorna são aqueles mesmos números. Mas não são. Porque a forma como o computador trabalha é muito limitada comparada com a forma como o nosso cérebro trabalha. A forma como nós interpretamos os números não é a mesma forma como o computador interpreta estes mesmos números. E isso tem que estar na mente, lá no fundo da mente de quem trabalha com computação científica. Não lembrar disso é correr o risco de tirar conclusões erradas, baseadas em um resultado errado. E um bom cientista não pode correr esse risco. Bom, esse é o fim da nossa primeira aula só, né? O curso está só começando. O exemplo do fatorial foi bem ilustrativo para mostrar as propriedades das variáveis e a diferença entre variável inteira e ponto flutuante, mas tem muita coisa que você pode estudar ainda em cima disso. Para onde ir a partir daqui? Essa é a pergunta. Então, eu quero propor o nosso primeiro projeto. Faça você mesmo. Quem já ouviu falar de série de Taylor? Série de Taylor é uma série infinita onde você consegue representar qualquer função matemática analítica como um polinômio. Não um polinômio de verdade, porque se ela é infinita não pode ser um polinômio. O polinômio tem grau finito. Mas para o computador sempre vai ser um polinômio. Porque nós já sabemos que o computador não faz nada infinito. Quem faz algo infinito? Eu não faço algo infinito. O computador tem um tempo limitado para fazer o cálculo. Então, para o computador sempre vai ser um polinômio que expande e representa a minha função. E aqui vem o tema do primeiro projeto. Faça você mesmo um programa que calcule a função exponencial e elevado a x, onde x é uma variável de ponto flutuante, e use, da mesma forma que nós usamos aqui no fatorial, use as referências de precisão, máximo valor ou epsilon, o que você precisar para decidir quando parar esse polinômio, independente do valor que o usuário te der. Até que ocorra um overflow, como aconteceu aqui, e você tenha que dar uma mensagem de erro, ou, enquanto não aconteceu o overflow, que você vá calculando a sua série de Taylor do valor que o usuário pediu e devolva para o usuário o valor de e elevado a x naquele ponto. Caramba, o que aconteceu? Ficou de noite de repente? Bom, agora é com vocês. Escreva a sua versão do programa para o desafio Cálculo da função exponencial utilizando série de Taylor. Tenha certeza de que você vai usar os recursos ensinados aqui ou qualquer outro recurso que você pesquise por aí no Google ou em livros para poder garantir para o usuário a precisão daquele resultado
devolvido. Ou, quando você não puder garantir a precisão, que você retorne uma mensagem de erro. Porque se você não pode garantir a precisão, o programa não pode continuar. De repente, o usuário está chamando a sua função de dentro de um outro programa, o programa não pode avançar se houve um erro no cálculo ou se você não pôde garantir aquela precisão. Por hora é isso. Não deixem de me mandar as suas dúvidas, perguntas, respostas. Não fiquem com dúvida. Qualquer tipo de dúvida sobre o que nós fizemos hoje ou sobre o projeto, nosso primeiro projeto da função especial, entre em contato comigo, mande suas dúvidas e vejo vocês na próxima aula.